algumas vezes aqui no versículo 15. Vejam o versículo 15, por exemplo, que diz: Davi, porém, ia e voltava Saul. Uma das realidades aqui do texto é que seu pai, dentro de uma necessidade que na verdade era mais uma preocupação saudosista, porque o tempo não era tão grande, eram apenas 40 dias. O texto diz isso. Os 3 filhos de Jessé estavam ausentes apenas há 40 dias. Então não é uma saudade de explode coração. Dava para, mas vejam que neste período de 40 dias, o 15 diz que Davi ia e voltava. Quantas vezes? Não diz, nós não sabemos. Mas neste período de 40 dias, quando Saul, Golias, saía para afrontar Israel, a Bíblia diz que Davi ia, levava o que precisava levar, via o que precisava ver, seu pai lhe pedia para ver, fazia o que deveria fazer e voltava. Ele ia a Saul e voltava, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não diz, mas a Bíblia declara que ia e voltava. A Bíblia não diz que ele foi e voltou, porque se dissesse isto, então em 40 dias ele teria ido apenas uma vez. Mas a Bíblia não diz que foi e voltou, diz que ia e voltava, prova de que ele já havia ido uma vez e já havia voltado outra vez, possivelmente esta vez aqui agora seja a segunda. Se for assim, tudo bem, ele foi pelo menos 2 vezes, mas de uma vez houve uma quebra de rotina, onde a Bíblia diz que Davi deixou as ovelhas do seu rebanho, do seu pai, com alguém, e foi a pedido do pai visitar os irmãos que estavam servindo os exércitos do rei Saul. Às vezes a resposta chega desta maneira. Nós somos muito presos a certas coisas que fazemos, da maneira que fazemos, e isto é entendido como religiosidade. É isto que é religião. Vejam as religiões, se elas não fazem tudo da mesma maneira. Você pega, por exemplo, um judeu ortodoxo orando. Interessante, irmãos, eu fui agora para domingo passado pregar. Interessante. Eles fazem isto no avião, e eu estou dentro de avião toda hora. Eles fazem isto dentro do avião. Se o crente, se nós fôssemos assim, Jesus, o mundo estaria abalado. Agora ali na Turnpike, eu vinha, de repente um carro pediu pista para a direita, acendeu a lanterna, aí ele estava na minha frente, naquela pista do meio, são 4, não tem meio, 4 não tem meio, mas não estava na extrema esquerda aqui. Aí ele pediu, passou a direita, a meia direita, foi para a extrema direita, parou no murão que tem na Turnpike. Quando parou, eu olhei aqui no retrovisor, era judeu, irmão, ele já abriu a porta no muro e... Porque, é claro, pelo relógio dele era a hora. Você vê o noticiário de Jerusalém, eles vão orar lá no muro, chamado Muro da Lamentação, que é a única parede de pé do antigo templo de Salomão. E aí eles... Isso é religião. Você pega o catolicismo.
Vejam como eles fazem, não sei quantos Pai Nosso, da Ave Maria, 7, né? É religião. Nós precisamos sair desta religiosidade. Às vezes a mudança, e Deus sabe, Deus vai te orientar. Essa quebra de rotina. Às vezes a quebra de rotina é uma iniciativa nossa. É uma iniciativa própria. Nós descobrimos, nós achamos, não, enfim, detectamos alguma coisa e vamos ver resultados fabulosos. Já provei isso, você já provou isso. Às vezes uma quebra de rotina se dá por obediência. Vejam que o caso de Davi é obediência. O texto diz que é obediência. Vejam o que diz a Bíblia. E disse Jessé, 17, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma Pedro. Ele foi em obediência a Jessé, seu pai. Era alguém por detrás lhe orientando. E é interessante que esta quebra aqui de rotina do pastorado de Davi, pastor de ovelhas, é que vai resultar na vitória estrondosa de Israel. Pensem nesta possibilidade, que se esta rotina aqui de Davi não quebra, nós não teríamos o registro que temos hoje. Poderíamos ter de outra maneira, mas não exatamente desta maneira. Então, ao abrir deste novo ano, fica aí a sugestão. Eu volto a mexer nisto aqui, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido, mas com outra aplicação. Ele está em obediência a seu velho pai. Diz o texto que desta vez aqui, quando Davi deixa as ovelhas de seu pai, mais uma vez, e vem até o Vale do Carvalho, onde filisteus e hebreus estão perfilados em ordem de guerra, de batalha. A Bíblia diz então que o milagre começa a se formar. São passados 40 dias, quando ele chega neste último dia, este 40º dia, e ele ouve esta afronta aqui de Golias, o que nos deixa ver que se Davi ia e voltava, como diz o texto, e o texto diz que sim, na verdade, esta última vez aqui é a única vez que ele consegue chegar lá na frente da batalha, onde a batalha se vê. Porque na verdade, ainda que ele voltasse pelo menos mais de uma vez, 2 vezes, na verdade é a primeira vez que ele vê a afronta de Golias. Porque a Bíblia diz que é a primeira e a última. Porque Golias por 40 dias afrontava o povo de Deus 2 vezes. A Bíblia diz, o texto diz, pela manhã e pela tarde. Vejam de novo comigo o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O que implica dizer é que esta apresentação ou esta aparição do gigante Golias era o que? Estratégica. A aparição de Golias era estratégica. A Bíblia não diz que ele aparecia a qualquer hora. A Bíblia diz que ele aparecia manhã e tarde. Por quê? É porque ele coordenava a sua apresentação, a sua aparição, de acordo com os 2 sacrifícios diários realizados por Israel.
Israel sempre teve 2 sacrifícios, um de manhã e outro à tarde. Era então que, neste momento, quando Israel se voltava, não é? Para Deus, daí eu dizer que o judeu parou e